Mentalidade de startup ajuda a melhorar sintomas da crise. Olá, inquietos, boa noite, inquietos e inquietas. Tema de hoje é um tema dolorido para as empresas tradicionais e é uma reflexão importante. Até o digital, pessoal, as organizações repetiam mais do que mudavam, fazia sentido. Hoje não é mais possível, né? Tudo passou a ser baseado em software, celular, plataforma, startup. E isso muda regularmente. E exige da gente, pessoal, renovação constante. Os produtos e serviços que eram feitos para durar e se repetir no tempo, agora são feitos para se renovar. E essa pandemia que a gente está vivendo, inquietos, só acelerou a transformação para o digital da nossa sociedade. E aí, pessoal, é o seguinte, a reflexão é que a motivação, a vontade de mudar, de criar, de inovar de todos os profissionais tem que ser muito maior do que no passado. E acho que é esse o grande desafio de hoje em dia, né? Usufruir todo o potencial que o digital permite às pessoas, aos profissionais, aos negócios. Imagine você quantos gerentes de equipe, de qualidade, de treinamento seriam necessários para cuidar de todos os entregadores. Do Rappi, do Uber, do iFood. Um dado importante é que no Brasil a gente tem já 4,5 milhões de entregadores se fosse somar essas três empresas. Né? E aí, pessoal, com a pandemia aumenta a demanda por soluções mais inovadoras. É a forma de administrar através do digital que possibilita aí um novo caminho para permitir que muito mais clientes participem das decisões, que as decisões sejam muito mais rápidas e mais baratas por parte das empresas. Agora, esse barateamento, né, essa economia, ela vem, por exemplo, do autogerenciamento das plataformas, né? Esses motoristas, entregadores do Uber não têm chefe. A gente falou ontem do papel do líder alfa, né? Que está acabando, ficou obsoleto, né? A qualidade exponencial só é possível com o surgimento da linguagem digital, dos cliques, dos likes, das estrelas, né? Os clientes influenciam outros clientes através dessa linguagem digital. Eles mandam na empresa porque o algoritmo das empresas já se altera automaticamente a partir dos usuários e a inteligência artificial vai identificando as preferências. Então, funciona sozinho, gente. Agora, nessa era digital, o serviço ele se torna relevante conforme a reputação das plataformas. E qual é a dor, né? A dor é que as empresas tradicionais ainda têm os processos de atendimento formatados no modelo antigo, né? É centralizado, é caro, as empresas mantêm áreas de qualidade, né? Você já viu aquelas áreas de qualidade? Gerente de qualidade assim, é um dos mais terríveis para você poder conversar. Né? O que tem de papel, relatório, formulário, a post-it nem se fala, né? Enfim. E aí eles ficam interpretando os dados, decidem o que é bom, o que não é para o cliente. Né? Enfim, com tanta exponencialidade que a gente tem, gente, é impossível manter a qualidade no modo tradicional. Né? Não é possível que todas as interações sejam intermediadas por um gestor, por um gerente, né? ou um atendente do call center, para que se possa receber as mensagens, fazer o entendimento das mesmas, se tomar uma decisão. Eu fico imaginando, na maioria das empresas hoje em home office, imaginem, né? Como é que isso vai, como é que isso volta. Aliás, saiu uma notícia hoje, né, na Itália, que muitas das ajudas que deveriam ter chegado não saiu. O pessoal está analisando por que as decisões não foram tomadas rápidas, né? E um dos motivos que foi identificado, a burocracia, né? A burocracia. Se não houvesse burocracia, as decisões pudessem ser tomadas mais rápido, talvez a gente teria
uma outra política na Itália, isso salvaria mais vidas, né? Agora, de quem que é a culpa? Não é o mundo que ficou disruptivo, é a nossa percepção que está completamente obsoleta. Quando a gente tem mudanças, a gente tem forças em ação. Quando há mudanças desconhecidas, há forças desconhecidas em ação. E é por isso que a reflexão aqui não é em cima da tecnologia, é em cima das forças. A gente não imaginava que as forças poderiam provocar as mudanças, né? A gente não conseguia enxergar as forças adequadamente. Então, nós temos um problema de paradigma. O meu paradigma de cenário precisa entender as forças desconhecidas para poder criar ações alinhadas a essas forças. E a nossa forma de conhecer o mundo é feita em forma de espiral. A gente conhece, a gente tropeça, conhece, tropeça e assim a gente vai adiante, né? Quando a gente está diante de um fenômeno novo, e o digital é um deles, a gente tem que saber mudar a chave, mudar de método de análise de conhecimento, né? Então, uma série de métodos que funcionavam antes precisam ser alterados, né? Então, algumas aqui reflexões. Primeiro, acho que é preciso rever paradigmas filosóficos e teóricos. Nossa, filosóficos e teóricos? Porque o seu plano de ação não está mais certo. Então, vamos voltar para... A gente precisa de uma nova filosofia, rever a filosofia, olhar quais são as principais teorias, encontrar uma metodologia e daí um plano de ação que dê resultado. A gente precisa olhar a história. Isso já aconteceu antes? O que aconteceu no passado que a gente pode olhar para cá, né? Sair um pouco da visão de curto prazo. E aceitar que os antigos paradigmas contêm erros ou não servem para essa realidade, né? E essa é uma das minhas críticas com o pessoal que fala da revolução industrial, né? Porque surgiu uma série de... Surgiu inteligência artificial, surgiu realidade virtual, surgiu... Olha o gatinho aqui. Então, a minha crítica é justamente essa. Hoje você tem consumidores mais empoderados, pacientes mais empoderados, alunos mais empoderados, cidadãos mais empoderados, e o que isso tem a ver com a chegada da inteligência artificial ou do carro autônomo do 5G, né? Então a gente tem que sair da fórmula tradicional de resolver problemas para uma nova, né? Sair da indução, onde você olha os fatos, os conceitos, né? Quando o mundo é estável, beleza. Agora a gente tem que ir para a dedução de novos conceitos. E o que vai acontecer, olhar com futurismo, né? A partir de mudanças de mídia que ocorreram na história, de revoluções midiáticas, né? Entender que isso é um fenômeno recorrente, né? E eu acredito que há claramente um movimento de não querer enxergar as mudanças como elas são, pois elas afetam o status gerencial das antigas organizações. Gente, nessa pandemia, né, quanto status e quanto valor pessoas profissionais e empresas não perderam, né? Então, é mais ou menos assim, ó, tem uma frase que diz: pouca gente vai aceitar uma nova ideia se ela, de alguma forma, vai prejudicar a sua fonte de renda, né? Acho que a dificuldade de compreensão do digital tem duas explicações. O digital dessa sociedade que a gente está vivendo, né? Primeiro é que é não conseguir abandonar o hábito indutivo de pensar, né? Indutivo. Então você induz o que vai ser, né? Só que você está vivendo uma época disruptiva. Não aconteceu parecido, né? A recorrência faz muito tempo. E eu estou me referindo aqui à última mudança de mídia, que foi da escrita para o digital, da escrita manuscrita para a escrita impressa, né?
E outra coisa é o medo de perder status, né? Perder status, perder valor. E aí, mas você acaba, no final das contas, né? A gente a gente não percebe que a gente está diante de uma disrupção administrativa, talvez a maior disrupção administrativa da história, por causa dessa complexidade que a gente está vivendo agora. Enfim, pessoal, eu acho que as pessoas falam o seguinte, né? Resumindo aqui: inovar, sim; mudar, jamais. Né? Acho que a gente está vivendo aí uma inovação Rivotril. Basicamente é isso. E aproveita que você está na quarentena, vá conhecer o Laboratório dos Inquietos, dá um upgrade no seu algoritmo pessoal, conheça as opções de cursos que a gente tem lá e o quanto que isso pode ajudar você no retorno às atividades, seja você um empreendedor, seja você um profissional, empresa aberta, empresa fechada, mudar a sua vida, porque o mundo já mudou com essa pandemia. Quando essa crise passar, o mundo será muito mais digital do que jamais foi. Então, aproveite. Pessoal, compartilha, diz o que você acha, qual é a sua visão, qual é a sua experiência. E isso vai ficando cada vez melhor quando todo mundo troca. Um forte abraço e a gente vai se falando. Até mais.